eu vejo as expressões nos rostos das pessoas e vejo que, assim, através do sofrimento ou de um grande despertar que as pessoas vão parar para ter algum tipo de consciência, para prestar atenção de que hoje em dia ninguém vai dar importância à parte espiritual. Não estou nem aí para a parte espiritual, né? Eu tenho que movimentar o meu lado aqui na terra física, porque senão não mata minha fome, né? Não paga minhas contas. Então a gente assim é muito bem e mal influenciado ao mesmo tempo, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Né? Então o despertar ele vai vir de acordo com essa necessidade mesmo da espiritualidade, da própria criatura, né? E vem da viciação, né? Você fica cada vez pior. Se não acontecer nada, não tiver um tipo de intervenção, como é que a gente vai fazer? Assim, a minha opinião, eu posso estar errado, não sei se vocês conseguiram entender, não sei se eu consegui expressar bem, né? Mas é o que eu acho. Mais alguém? Pois é, então o que acontece basicamente é isso que a irmã se fala aqui, né? Por conta disso, a gente acaba criando esse mecanismo de reflexão automática. É como se fosse uma hipnose coletiva. E aí ela fala, né? Ilusão e mentira consentidas. Ou seja, no mundo material, a gente acaba ficando meio repetidor dos conceitos que o meio social onde nós estamos manifesta ou divulga como sendo o mais adequado, sem senso crítico, sem observação das realidades espirituais, e nós somos espíritas, né? Que deveriam ser levadas em consideração, e aí a gente acaba vivenciando essa reflexão automática. Esse mecanismo de reflexão automática é mais ou menos o seguinte, pessoal. Imagina que nos últimos 2000 anos, eu de vez em quando faço essa continha, imagina que cada um de nós tenha tido uma vida média em cada encarnação de 40, 50, tão dilatado como é hoje. Então, imagine que a cada 100 anos você reencarnou uma vez, né? Você nasce, vive 40, 50 anos, desencarna, vive mais 40, sei lá, 30 ou 80 no plano espiritual, reencarna outra vez e fica nessa aí. 20 vezes. 20 reencarnações repetidas nos últimos 2000 anos. Para fazer uma conta breve. E em cada reencarnação, a gente, aqui no mundo material, foi sendo doutrinado a respeito de algumas ideias. Seja a ideia de poder pela força, seja a ideia de domínio através da mentira, da subjugação moral, através de qualquer outro desses contextos. Isso, ao longo de 20 reencarnações, ficou gravado em nosso subconsciente, em nossa mente. Percebe? E se você pega e coloca isso acontecendo com todas as pessoas durante 2000 anos, você vai ver que chega num ponto, que é o ponto que nós estamos atualmente, de ver a maioria esmagadora da população mundial, não é brasileira, é mundial, repetindo conceitos que elas ouvem e elas não têm senso crítico nem capacidade de entendimento suficiente, e isso passa a ser para elas um pouco de verdade estabelecida. Já dizia lá o Goebbels, né? Goebbels, em alemão, Goebbels, aquele ministro da propaganda do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Repita uma mentira por 1000 vezes e ela acaba se tornando verdade. Essa é a questão dessa reflexão automática. Daí a pouco, as pessoas todas estão repetindo a mesma coisa que ouviram falar e elas simplesmente repetem. Ué.
Congelou, né, galera? Ele acontece ao longo de séculos e de milênios, e hoje, onde nós temos um planeta que é, como dizia lá o McLuhan, né? Um sociólogo, acho que era sociólogo canadense na década de 70, em 1970 e poucos, ele já falava que o mundo ia se tornar uma aldeia global. E hoje nós vivemos exatamente isso, uma aldeia global, né? Onde os controles sociais estão bastante fortes, onde o que você quer fazer não importa, o que importa é o que os meios de controle querem que você faça, e isso através do domínio pelo medo e pela persuasão intelectual. Então, essa hipnose coletiva, ela se era, e a irmã se escreveu esse livro, acho que há muito mais tempo do que o nosso momento atual, se essa hipnose coletiva já era forte, imagina agora. E, como ela fala bem clara, né, é uma ilusão e uma mentira consentida. Nós concordamos com aquilo. E os estudiosos desses conceitos, eles falam que isso, para que isso seja alcançado, o melhor meio se chama o domínio pelo medo. Primeiro você amedronta as coletividades. Depois você fala para ela que a solução para o medo delas é o que você quer que aconteça. Aí o que acontece? As pessoas vão concordando com aquilo ali por medo. Então, é uma ilusão, é uma mentira consentida, porque a pessoa amedrontada, ela vende a liberdade em função da segurança que ela acha que ela vai alcançar. Percebem? Então, esse contexto de vender a liberdade para alcançar uma segurança, os que fazem esse domínio sabem exatamente disso. E aí, a maioria de todos nós, de uma forma geral, acabamos se tornando, né, nos tornando escravos em vícios comportamentais de variados matizes. Estamos atolados, como ela fala aqui, nesses vícios comportamentais. Cada um de nós, a gente vai continuar lendo mais, desculpe, a gente vai conseguir entender um pouco melhor isso. Então, vamos lá. Ela vai explicar o que é reflexão automática. Então, deixa eu ler aqui para ver. Oi? O que seria dos inteligentes, né, se não fossem os menos inteligentes? O que seria dos ricos se fossem os pobres? Ei, meu Deus. Pois é. O planeta nosso de provas e de expiações, ele é propício para que tudo isso que está acontecendo continue acontecendo, né? Não é à toa que nós ainda somos esses, é duro falar isso, mas indigentes mentais, né? Como indigentes mesmo, como pessoas que estão jogadas pela rua, abandonadas. Apesar de a gente ter casa, comida, dinheiro e tudo mais, os que têm, né? E os que não têm também, mas a mente de cada um de nós é basicamente isso, como ela fala aqui, As né? almas estão assim, né? São vícios comportamentais que a gente tem mantido e dos quais é extremamente difícil nos afastarmos. Nos estudos que nós fazíamos lá na Casa Espírita, quando estávamos todos presentes, de vez em quando a gente abordava isso. Há vícios que cada um de nós tem que a gente concorda com eles. A gente concorda com eles. Eles podem até serem prejudiciais para nós em algum momento, às vezes até intelectualmente a gente consegue entender que eles são prejudiciais, mas no fundo nós concordamos com eles. E concordamos tanto que nós não queremos nos afastar desses vícios. Percebe? Então, no fundo, nós, quando passamos por certos tipos de dores, nós somos convidados a ter uma nova forma de observar e de sentir aquilo que é a nossa vida, mas a gente se rebela porque aquela dor de separação de um vício é muito dolorida. Eu não sei, porque, felizmente, pelo menos eu posso dizer dessa forma, eu nunca tive nenhum vício desses químicos, né? Mas
aqui ela está falando de vícios comportamentais diversos. E se são vícios, pessoal, eles têm a mesma gênese, eles têm o mesmo desenvolvimento na nossa alma e têm as mesmas e apresentam as mesmas dificuldades de solução. Então, vamos avançar aqui um pouco mais. Vamos ver o que a Só irmã comentar um aqui negócio nos fala. rapidinho. Reflexão. Na agenda Fala aí, cristã, Bruno. se não me engano, ele comenta algo do tipo que o vício ele te enjaula. Então, esse tipo de dor ele serve para fazer com que você saia à força daquele tipo de prisão. Às vezes é necessário isso aí, porque o vício está tão impregnado na vivência da pessoa que acaba se tornando parte da sua característica. Isso mesmo. E a pessoa não quer sair disso. Também Sim. tem esse outro lado, né? Então, vamos ver aqui que a irmã se nos explica sobre reflexão automática. Reflexão automática é o hábito de consumir pensamentos, estabelecendo uma rotina mental sem utilização da consciência crítica. Então, é exatamente isso, né? Você recebe um pensamento, uma ideia, que venha essa ideia através de uma propaganda, agora, então, através de uma mensagem de WhatsApp ou de qualquer mídia social, que venha através de um professor de uma escola que deturpa um conceito e passa para uma criança ou para um jovem esse conceito. Então, tudo isso, a pessoa ela não estabelece uma consciência crítica, ela não é levada a perguntar, a argumentar ou contrapor àquele pensamento que lhe é incutido. Então, isso vai consumindo a pessoa e vai fazendo com que ela entre nesse contexto de reflexão automática. Se você tem dúvida sobre o que isso significa, encontre uma pessoa que você acha que é radical, porque ela tem ideias muito fortes sobre um determinado assunto, e você vai encontrar exatamente isso. Às vezes, a pessoa não pensa mais, ela não pensa, ela só reage, ela só reflete. Isso é essa reflexão automática. A pessoa consome as ideias, consome os pensamentos, mas não medita sobre eles. Então, ela fala, né, um processo que funciona por estimulação condicionada, sem a participação ativa da vontade e da inteligência, interligando todas as mentes em todas as esferas da vida. Então, é exatamente esse o ponto em que nós estamos hoje. Nós somos condicionados... Hein? É um domínio total, né? É um domínio total. Que nós estamos submetidos a ele, atenção, nós estamos submetidos a esse domínio total, nós não pensamos nisso e refletimos o domínio sobre outros, então nós, na verdade, somos dominados e, a partir de um certo momento, nós somos agentes de dominação. Porque não desenvolvemos consciência crítica suficiente para entender o que está acontecendo com os nossos vícios condicionantes e, não sabendo que tudo isso está acontecendo, nós nos tornamos os policiais do condicionamento. E quando você consegue pensar e quando você consegue estabelecer uma consciência crítica, você passa a ser a pessoa diferente. Você passa a ser o ponto fora da curva. Você passa a ser o alvo, porque você se tornou diverso da grande maioria. E isso, como ela fala aqui bem claro, né? Sem a participação ativa da vontade e da inteligência. Porque agora é muito mais Jesus. fácil. É o mestre. Lembrou Jesus, maluco. Mestre, é isso aí. Ele foi exatamente isso, né? Ele trouxe uma consciência crítica e quem participou da sua libertação, exatamente. Um outro que também passou por isso e pagou a vida com isso foi Sócrates, né?
Sócrates foi envenenado, foi obrigado a tomar cicuta, porque ele era acusado de corromper a juventude. E sabe qual que era a corrupção que o Sócrates fazia com a juventude? Era ensinar o pessoal a ter consciência crítica. Mas se você vai ter consciência crítica, você vai mexer com as pessoas que dominam, certo? Então, se você vai mexer com as pessoas que estão dominando, você vai ser um ponto de abalo de uma estrutura que quer permanecer. Então, esse ponto tem que ser silenciado de alguma forma, né? Hoje em dia, nas mídias sociais, acontece isso. Dependendo da situação, se você começa a expor ideias que são diferentes das ideias que o estabelecido deseja, você é cortado, você é silenciado daquilo ali, né? Então, e isso, como ela fala, interliga todas as mentes em todas as esferas da vida. Significa isso o seguinte: de acordo com o vício dominante, seja um mendigo na rua, ou seja, um alto dignatário social, político, econômico, ele vai ter o mesmo conceito. Porque ele está condicionado àquela situação. É isso que significa isso aqui. Então, a Hermance continua, pessoal. Indução, sugestão e assimilação são operações psíquicas que respondem por esse quadro que, em sã análise, constitui uma grave questão social. Indução, sugestão e assimilação. Pela palavra, pelo gesto, nós conseguimos fazer com que pessoas elas comecem a se ajustar a um certo tipo de comportamento. Então, você induz, você sugere e a pessoa assimila. Só que, nesse contexto de coletividade dominada, você que está induzindo, você que está sugerindo, você, na verdade, já assimilou aquele conceito e está simplesmente replicando-o para os outros. Percebe como é que funciona? Porque você já Então, ela comprou continua. uma ideia, né? Pronta, Exatamente. não analisou e já está propagando. Exatamente, é exatamente isso aí, Bruno. Não, Então, nesse contexto, você dificilmente escapa de se tornar um viciado sistêmico, né? Como ela está falando. Então, ela continua. Olha só, hein, pessoal. Olha para onde que isso vai. Fenômenos telepáticos e mediúnicos formam a radiografia básica desse ecossistema psíquico. Patologias mentais e orgânicas, obsessões e auto-obsessões surgem nesse cenário, compondo a psicosfera de bairros e cidades, estados e países, continentes e mundos. Perceberam para onde que isso está indo? Todos os lados. Porque uma vez que você passa por essa questão de indução, sugestão e assimilação, você está passando simplesmente por psiquismo, pela mente da criatura. E nós sabemos que a mente, né, de um encarnado ou de um desencarnado, ela tem os mesmos processos, os mesmos procedimentos. E aí, como ela fala, por telepatia, quanto mais firme você tem aquele conceito em você, mais você irradia da sua mente esse conceito. Imagina todas as pessoas de uma determinada região sendo induzidas a terem um mesmo conceito. E imagina isso tanto na parte dos encarnados quanto dos desencarnados. Aí acontece exatamente isso aqui. Fenômenos mediúnicos, fenômenos telepáticos, ela chama de ecossistema psíquico. O que é um ecossistema? É um meio ambiente natural onde as plantas, né, as árvores, maiores, menores, arbustos, peixes, bichos e todo o ar, ambiente, insetos, eles
se ajustaram a um modo de ser onde todos vivem ou sobrevivem dentro das leis materiais que regem um ecossistema desses aí e permanecem vivos e firmes. Isso aqui que ela está falando é um ecossistema psíquico, onde todos os atores encarnados e desencarnados acabam concordando com aquele meio ambiente e sobrevivem e interagem uns com os outros naquele contexto. Independente se isso é uma forma equilibrada ou desequilibrada, harmonizada ou caótica de conviver espiritualmente. O que importa é que as criaturas que estão envolvidas naquilo ali, elas se tornam, de alguma forma, participantes concordantes com aquele sistema. E aí a gente vai ver, por consequência, isso aqui, ó, patologias mentais e orgânicas, obsessões e auto-obsessões, que vão criando essa psicosfera até de um planeta inteiro. Não duvido nada que nesse momento de transição planetária nós estejamos exatamente vivenciando e presenciando isso aí. Um ecossistema planetário de medo, de dominação, de controle, onde as criaturas, de uma forma geral, por falta completa de senso crítico, de noção espiritual, de ação sobre si mesmas, se entregam indefesas a um modo de ser, tanto de encarnados quanto dos desencarnados, e quando nós estamos nos referindo aos desencarnados, estamos citando a psicosfera baixa que envolve o planeta. Os desencarnados mais próximos da Terra convivem, participam, elaboram e orientam, influenciam muitas vezes o meio ambiente dos encarnados. Então, o que nós temos aqui na Terra como meio social, como meio ativo, é exatamente a mesma coisa. Mas quando a gente começa a subir para a espiritualidade mais avançada, ou quando esses espíritos mais avançados, moral e espiritualmente, eles vêm até nós, eles começam a mostrar a forma que eles fazem isso. Eles são os pontos fora da curva, são as exceções. Aí tem Cristo, tem Francisco de Assis, tem Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros anônimos que vieram, vivenciaram e exemplificaram uma forma de ser espiritual dissociada dessas convenções humanas tão agressivas e tão dilacerantes que a maioria está mergulhada e hipnotizada dentro dela, certo? Vamos lá. Composta de aproximadamente 30 bilhões de almas, isso aqui é uma informação que os espíritos já trouxeram através do Chico também há mais tempo, né? Nós temos mais ou menos 7 bilhões e meio de encarnados e temos aí uns 20 e poucos bilhões de desencarnados. Essa é a população total do planeta. Então ela fala, tem mais ou menos 1/6 de sua totalidade no corpo carnal. Hoje tem um pouco mais, talvez, né? Mas é exatamente isso. A maioria está fora do mundo dos encarnados. Considere-se que nessa extensa e vigorosa teia de ondas, mesmo esses 5/6 de criaturas têm como interesse o planeta de provas e expiações terrenas, influindo sobremaneira na economia psíquica da humanidade em perfeito regime de troca, determinando muito mais do que imaginai os rumos coletivos e individuais, na dignidade ou na liviandade de propósito, na paz ou no conflito armado. Essa é uma informação importantíssima para nós. Como espíritas, nós sabemos disso. Pessoal, todos nós sabemos disso. É que, às vezes, esse tipo de informação não é abordada ou não é divulgada de uma forma mais consistente, mas nós sabemos disso. Num dos livros do André Luiz, chamado No Mundo Maior, num determinado momento, o livro foi escrito mais ou menos na década de 1950,
portanto, há 70 anos atrás, mais ou menos, o orientador Calderaro, se não nos falha a memória, ele fala que o planeta Terra, que a humanidade terrestre, estava começando a passar por um acelerado crescimento mental. Hoje, a gente sabe muito bem disso, basta você ver uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, do que ela é capaz. Não só em termos de informática, meu bebezinho sabe mexer com o smartphone melhor do que eu, né? Eu já vi pessoas falando isso toda empolgada porque aquela criancinha está nesse contexto. Mas não é só isso, não. É que uma criança de 2, 3 aninhos, ela às vezes tem aquelas tiradas de cunho moral, de cunho intelectual, que surpreende, que espanta as pessoas que estão próximas. São espíritos mais avançados que estão chegando. Mas o Calderaro, ele lembrava bem que parte desse processo de evolução planetária como se a gente pode falar assim, é uma determinação espiritual, é um fatalismo espiritual, que é o seguinte, que é a humanidade encarnada começar a ter mais constante e mais direto contato com a humanidade desencarnada. E aí ele fazia um alerta. Mas a vasta maioria da humanidade não está preparada para este certame, para este tentame. Ou seja, ao longo dos últimos 70 anos, nós estamos nos entrosando cada vez mais com a humanidade. Essa humanidade, como a irmã se fala e como ele, Calderaro, falou há 70 anos atrás, através do Chico Xavier, essa humanidade não está preparada para isso. E o preparada, pessoal, não é simplesmente o fato de saber ou de ter o conhecimento de que há a mediunidade, de que há o contato com o mundo espiritual. Nada disso. O preparado é preparado moralmente, é preparado espiritualmente para lidar com essas questões. Então, o que ocorre é que no mundo espiritual, aqui no mundo material, nós não temos os criminosos, digamos assim, os criminosos mais comuns e temos os criminosos mais refinados, não? Os criminosos inteligentes, os criminosos de um domínio de poder e de mando acima da nossa expectativa, da nossa imaginação. Então, você imagina organizações espirituais criminosas com alto poder de organização, de disciplina, de foco, afetando os encarnados incautos e desconhecedores. Mas não é desconhecedores porque não tem noção. Ora, nós temos 2000 anos de evangelho, então nós somos conhecedores. Mesmo que a gente queira dizer que não, mas sim, nós somos conhecedores. Nós sabemos como nos portar. Mas se a gente entra num processo de, como a irmã se falou aqui em cima, de não utilização da nossa consciência crítica, nós vamos acabar sendo alvos desses centros de interesse que esses desencarnados têm sobre nós e vamos, às vezes, refletindo instintivamente, por indução mental mesmo deles sobre nós, na nossa psique. E aí ela fala, né? Determinando, pessoal, de modo muito mais do que nós imaginamos, os rumos coletivos e individuais, tanto para a melhoria e a proteção, né, e o estímulo da nossa dignidade, ou para nos jogarmos tanto na paz quanto no conflito armado. Nós permanecemos numa luta espiritual constante e sem fim. Nós não sabemos disso, nós não percebemos isso, porque às vezes a gente não se observa o suficiente para entender que no nosso íntimo é essa luta que está acontecendo. Quantas vezes nós já sucumbimos diante dessas influências? E quantas vezes nós já as vencemos?
Quantas vezes nós somos mais fortes, quantas vezes nós somos mais frágeis. Percebem? Então, esse momento de transição planetária, esse momento que não é um momento do relógio, mas é um momento cósmico de 50, 100, 200 anos, ele é extremamente propício para que a gente possa fazer esse exercício de verificar que tipo de pensamentos nós consumimos, que tipo de análise crítica nós fazemos. E se o que nós estamos aderindo, ao que nós estamos aderindo, se isso realmente representa uma libertação espiritual ou se isso significa uma escravização mental, onde nós nos apequenamos, nós nos reduzimos como espírito, nós entregamos a nossa vontade, a nossa força, a nossa determinação, o nosso arbítrio para um grupo de um dos mais delicados temas da atualidade, a sexualidade. Esse é o grande assunto desse capítulo e é o que nós vamos começar a tratar na semana que vem, porque eu vi aqui agora, já são 9h10, já passamos um pouquinho do nosso tempo aqui, e nós, então, vamos deixar para a semana que vem a continuidade desse assunto. Nós vimos aqui agora um pouquinho só sobre a questão da hipnose coletiva, sobre essa questão da não crítica nossa, e na semana que vem nós vamos entrar na questão da sexualidade. Então, nós paramos aqui, eu vou depois até dar uma marcadinha aqui, na página 68, para que a gente não se perca na semana que vem. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação final sobre o que nós vimos aqui hoje? Vou ajudar, hein? Vou ajudar, hein? Pensa bem assim, o que eu sou, o que a minha vida no dia a dia tem mostrado que eu tenho de falta de consciência crítica, falta de noção espírita, enfim, essas coisas. Como você estava mostrando lá em cima, rapidinho, só para a gente terminar. A questão da hipnose, ela é trabalhada para a gente já desde os primórdios da organização humana, para dizer a verdade. Porque é uma forma de você manter o controle sem sair dele, né? Mantendo o controle, criando massa de manobra. Então, se você consegue criar uma ideia onde um grupo grande consiga absorver, compre aquela ideia sem questionar, você automaticamente está se garantindo onde você já se encontra. Esse ponto crítico que te coloca em ponto assim, poxa, eu não concordo com isso, discordo, não sei o que e tal, e assim vai, você acaba deixando de dar esse tipo de opção para que não haja o ponto da dúvida, que é o ponto primordial, o ponto que o Sócrates, no caso, você tinha tocado no assunto, né? Todos nós sabemos que Sócrates foi sacrificado porque ele induzia a pensar. Ele não aceitava que você ingerisse aquele tipo de pensamento, aquela ideia, sem pensar o motivo daquilo ali por trás. Então, assim, isso já acontece desde o momento do princípio das organizações da humanidade. Porque sempre houve a questão desse interesse, controle, aquela coisa toda. Exatamente, Bruno. Só que assim, vai aprimorando, né? Hoje em dia já está mais aprimorado. Com certeza. Num primeiro estágio do nosso desenvolvimento aqui na Terra, isso é bom a gente deixar claro, né? A questão da telementação, da reflexão de ideias,
foi fundamental para que os benfeitores espirituais estabelecessem esses marcos de evolução que nós estamos passando. Quando o Cristo esteve conosco, os espíritos falam que quando o Cristo esteve conosco foi declarada a maioridade do planeta. Ou seja, já não éramos mais, já não havia mais a necessidade de a média, vamos falar dessa forma, né, espiritual do planeta ser conduzida como uma criança levando pela mão. Então, nós avançamos 2000 anos, escolhemos os caminhos que escolhemos, caminhos de violência e de dominação, de crimes, a começar pelo Cristo, e, por conta disso, nós trouxemos sobre nós todo esse contexto de influências que nós temos. Agora que nós somos mais donos de nós mesmos, é que começa a haver, por um processo particular de autorreflexão e de sugestão espiritual mais distanciada, mas muito mais eficaz, a oportunidade de a gente construir em nós mesmos esses caminhos próprios. E aí vai de cada um de nós esse esforço em ir adiante. Como a gente falou agora há pouco, muitas vezes nós estamos tão cegos quanto ao que somos e quanto aos objetivos espirituais que nos regem e que temos que alcançar, que nós concordamos com as coisas e defendemos e, se possível, atacamos aqueles que pensam de uma forma mais livre ou mais avançada do que nós. Então, sim, é um processo grande, é um processo gigantesco. Não nos esqueçamos de que nós estamos numa hora planetária extremamente sensível. E se nós estamos reencarnados nela, também não é de graça. Nós temos comprometimentos do passado gigantescos e talvez por conta disso é que nós estamos aqui com essa oportunidade maravilhosa de nos tornarmos melhores. Então, por exemplo, um grupo como esse nosso aqui, ele não tem o objetivo de fazer com que todo mundo fique melhor. Eu às vezes falo umas coisas meio assim, estranhas. O objetivo é cada um ficar melhor. Se eu conseguir ficar melhor, eu estou maravilhosamente bem comigo mesmo. Se alguém ficar melhor, esse alguém vai estar bem consigo mesmo. E se todo mundo ficar melhor, a média fica melhor. Mas o objetivo não é fazer com que a média fique melhor, é com que a individualidade fique melhor. O trabalho não é um trabalho coletivo, é um trabalho individual. Mesmo que ele seja tocado coletivamente, a essência é sempre individual, certo? Então, na semana que vem, daremos continuidade e aí vamos entrar... Hein? Ele pega tipo um acompanhamento numa ordem desse jeito que você falou, né? Você se aprimora para poder ajudar a aprimorar os outros coletivamente. Aí muda uma psicosfera. Exatamente. É assim que funciona. E aqueles que querem manter o domínio, eles não querem que ninguém saia desse quadrado. Porque se você sair do quadrado, você começa a romper com o círculo de controle. E na visão desses que dominam, isso não é possível. Então, na semana que vem, continuaremos então sobre a sexualidade. Se vocês puderem, quem quiser, pegue este livro, Reforma Íntima Sem Martírio, capítulo 7, e dê uma lida, dê uma olhada e tal. Quem não tiver e quiser o PDF, manda para mim depois um zap, e aí eu passo para vocês pelo WhatsApp. Eu não consigo passar pelo grupo aqui, porque... eu não tenho o contato de todos vocês, eu não sei se vocês têm o meu contato. Pede para o Wendel, ele consegue jogar no grupo de uma vez só. Perfeito. Eu falo com o Wendel, até porque tem pessoas que estão, às vezes, participando aqui que nem estão também no grupo da Casa Espírita, mas, enfim, pelo menos o pessoal da Casa Espírita vai poder, tem bastante grupo, né? Participar, né? Tem. Então, fica assim, pessoal. Quem é que poderia fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza? Lembra da prece, hein? Tá bom, eu faço. Eu gosto de fazer prece. Senhor Jesus, nós estamos te agradecendo mais uma vez pela oportunidade
de relembrarmos dos teus ensinamentos, Senhor Jesus, especialmente desses que nos induzem a te buscar com mais liberdade, modificando em nós as nossas imperfeições, a fim de aprendermos, de alguma forma, a refletir a tua luz em nossos caminhos. Fortalece-nos, Senhor Jesus, nas indecisões, fortalece-nos nos propósitos de te seguir, para que nós possamos, assim, galgar esses caminhos que ainda não conseguimos. Obrigado, Mestre, por tudo que o Senhor nos tem dado e permita que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Obrigado, Senhor. Então, fica assim, pessoal.